Olá, meu prezado, nós estamos voltando hoje com mais uma aula de eletricidade e eu queria lembrar dois detalhes. Primeiro, que você dê o seu like aí na nossa página de YouTube e deixe a sua satisfação, o seu feedback, né? Está gostando de nossas aulas e que nós podemos continuar realizando essas aulas através do YouTube. Segundo, lembrar que a aula de hoje é a aula de número 10. Aula de número 10 de eletricidade. O que quer dizer que nós temos 9 aulas gravadas aí na página do YouTube que você poderá estar consultando caso você tenha alguma dúvida de algum tópico que você não tenha guardado o suficiente para auxiliá-lo no aprendizado daqui para frente. Nós, na aula número 9, nós acabamos falando sobre circuitos de corrente contínua paralelo e nós vamos continuar nesse assunto ainda hoje. E, se der tempo, a gente entra no circuito misto. Vamos colocar então aqui um circuito paralelo e nós vamos calcular alguns parâmetros desse circuito. Então aqui nós temos uma resistência. Temos uma fonte de corrente contínua. E 3 resistências vamos colocar aqui no circuito. Nós temos aqui então um R1, um R2 e um R3. Uma corrente IT. Nós temos 3 correntes, I1, I2 e I3. Vamos dar uma tensão aqui de 48 volts na fonte, R1 300 ohms, R2 de 200 ohms e R3 400 ohms. Na aula passada, nós falamos que o inverso da resistência equivalente do circuito é igual à soma dos inversos de cada resistência. Então, é o que nós vamos calcular hoje. Nós precisamos calcular hoje o valor do resistor equivalente na letra A. Resistor total ou resistor equivalente. Letra B, vamos calcular a corrente total do circuito. E letra C, nós vamos calcular as quedas de correntes. Nós temos uma corrente em R1, uma corrente em R2 e uma corrente em R3. E finalmente na letra D nós vamos calcular as tensões em R1, a tensão em R2 e a tensão em R3. De antemão nós podemos afirmar que, no circuito paralelo qualquer, a tensão em cada componente, em cada ramo do circuito, é igual à tensão da fonte. Logo, nós já respondemos a letra D. Isto é, a tensão em R1 vai ser a mesma, 48 volts, em R2 e R3, cada um 48 volts. Mas nós vamos poder provar que isso é verdade através da letra D. Então vamos resolver essa questão aqui. Sabemos também que a corrente total no circuito paralelo é igual à soma das correntes de cada ramal. Então a corrente total aqui vai ser igual a corrente I1 mais I2 mais I3. Vamos resolver esse exercício aqui. Vamos começar aqui pela letra A. Calcular o valor do resistor equivalente. Então nós sabemos que o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistência. Então nós temos que RT, o resistor equivalente, é igual
1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, atendendo à fórmula geral. Ou RT igual 1 sobre 300 mais 1 sobre 200 mais 1 sobre 400. Ok. Então, a resistência total do circuito vai ser igual a 1 sobre 10,83 vezes 10 a menos 3, ou RT igual a 92,34 ohms. Então, esse é o cálculo da resistência total ou equivalente do circuito. Ok. E qual é, então, a corrente total do circuito? Vou limpar aqui para a gente poder trabalhar. Corrente total do circuito IT, letra B. A corrente total do circuito é E sobre RT. Nós acabamos de calcular o RT. Então vai ser 48 volts dividido por 92,34. Implica, então, que a corrente total do circuito é 0,52 ampere. Corrente total do circuito, 0,52 ampere. Vamos calcular agora as correntes parciais. Letra C. O que vai ser I de R1? I de 1 vai ser E sobre R1. Vai ser, então, 48 dividido por 300. Implica que o I de R1 vai ser igual a 0,16 ampere. Ok. E o I de R2? I de R2 vai ser igual a E sobre R2. Vai ser igual a 48 dividido por 200. Implica que o I de R2 vai ser igual a 0,24 ampere. E finalmente nós vamos calcular o I de R3. I de R3. O I de R3 vai ser igual a E sobre R3, que vai ser igual a 48 dividido por 400. O I de R3 igual a 0,12 ampere. O que nós dissemos agora mesmo? Que a corrente total do circuito é a soma das correntes individuais. Vamos ver se é verdade? Então, vamos lá. 0,16 com mais 0,24, 0,40 com mais 0,12, 0,52. Então, nós achamos aqui o CQD. Ficou alguma dúvida, então? No circuito paralelo, a corrente da fonte é igual às correntes em todos os ramais. Ou melhor dizendo, a tensão em cada ramo do circuito é igual à tensão da fonte. E a corrente total é a soma das correntes individuais. É importante guardar isso para o nosso conceito daqui para frente. Vou apagar esse circuito aqui em parte para a gente estudar um outro fator. Vou apagar uma parte desse circuito. Vocês estão observando que eu deixei um circuito paralelo com duas resistências. Existe uma regra geral, quando você vai calcular um circuito resistência equivalente, de um circuito paralelo qualquer com apenas duas resistências. Qual é a fórmula?
Neste caso, a resistência equivalente T é igual. É o produto dividido pela soma. Então seria R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Vai ser sempre o produto dividido pela soma. No nosso caso, vai ser o quê? Esse aqui é 300, esse aqui é 200 ohms. Então vai ser 300 vezes 200 dividido pela soma, 300 mais 200, que é igual a 500. O RT vai ser o quê? 3 vezes 2, 6, daria 6, 4 zeros, 1, 2, 3, 4, dividido por 500. Você corta aqui com aqui, implica que o RT vai ser igual a 140 ohms. 140 ohms. Vou dar um exemplo mais claro para entender a forma. Se você tiver dois resistores iguais, por exemplo, R1 igual a 10 ohms, R2 igual a 10 ohms. Então, RT vai ser o quê? 10 vezes 10 sobre a soma das duas, que é 20. Né? Então, vai dar 5 ohms. Suponhamos que esse valor de resistência seja 5 ohms. Então, se for 5 ohms, vai dar o quê? RT vai ser igual a 5 vezes 5 sobre 10. 25 dividido por 10, que é igual a 2,5. 2,5 ohms. O que se observou? Que quando você tiver duas resistores iguais, a resistência equivalente será sempre o valor da resistência dividido por 2. Olha aqui. 10, 5. 5, 2,5. Sempre. Então é bom a gente guardar esse conceito, porque isso vai facilitar o nosso estudo daqui para frente. Nós vamos fazer um outro circuito agora. Vamos sair dessa área do circuito paralelo. Depois nós vamos voltar aqui, fazer um trabalho mais complexo um pouco. Vamos entrar no circuito misto. Vamos entrar num circuito misto. E nós temos R1, R2, R3 e R4. Né? Vamos dar valores a essas resistências. A tensão da fonte, vamos passar para 24 volts. 24 volts. R1 vai valer 40 ohms. Aqui vai valer 30 ohms. R3 vai valer 50 ohms. Aqui 60 ohms. O que nós vamos calcular aqui? Primeiro vamos calcular a resistência total do circuito. A. RT igual. Observe, aqui nós temos um circuito misto, onde nós temos essa resistência R1 em paralelo com essas três resistências que estão em série. Então, é um circuito misto. Por quê? Tem resistência em série e tem resistores em paralelo. Para resolver esse circuito misto, nós temos que partir da solução. Se você tem, é mais fácil sair do circuito paralelo para o misto, para o série, ou do série paralelo, você tem que avaliar qual que é mais fácil você partir. Neste caso, eu tenho essas três que estão em série, basta que eu calcule o resistor equivalente, que vai ficar em paralelo com o R1. Então, nós teremos aqui a seguinte situação. Olha, RT vai ser... Qual o valor? Como é que você calcula RT? Vai ser o quê? Primeiro, nós temos que achar o valor dessas três em paralelo. Então, nós teremos que calcular
RT, um resistor equivalente 1, que é igual à soma das três. Igual a R2 mais R3 e mais R4, que vai ser igual 30 com 50, 80 com 60, 140 ohms. Então, RT1 é igual a 140 ohms. Então, meu circuito ficou assim agora. Um resistor aqui e mais um resistor aqui. Né? Uma fonte. Então, eu tenho aqui um R1 e aqui um RT1. O circuito era misto, agora ele passou a ser um circuito paralelo, não é mais um circuito misto. Então, como é que eu acho o resistor equivalente? RT. RT vai ser igual. Agora eu tenho um circuito paralelo com duas resistências, como nós acabamos de falar. Então, será o produto de R1 vezes RT1 sobre a soma delas. Então, vai ser R1 vezes RT1 dividido pelo R1 mais RT1. Quanto vai dar essa resistência? Vou limpar aqui, para a gente calcular o valor dessa resistência. Então, vai ser RT final vai ser igual a 40 vezes 140 dividido pela soma das duas, 180. Que implica, então, que RT vai ser igual. Deixa eu ver se eu tenho esse valor calculado aqui. RT, resistor equivalente, vai dar exatamente 31, ohms, 31,11 ohms. Então, resistor equivalente de circuito misto, 31,1 ohms. E vamos calcular agora a corrente total desse circuito. Vou limpar aqui para a gente fazer esse cálculo. Corrente total IT vai ser igual a E sobre RT, que vai ser 24 dividido por 31,11. Então, a corrente total desse circuito vai ser igual a corrente total do circuito ficou igual a 0,77 ampere. Ah, mas fechou? Não. Nós temos, imagine que nós temos aqui duas correntes, I1, e nós temos a corrente aqui, I2, e temos o IT. O IT nós achamos. Quanto vai ser I1, I1 e I2? Então, I1 vai ser igual a E sobre a corrente, sobre essa resistência. I1 vai ser a tensão de 24 dividido pelo valor da resistência, que é R1. Então, vai ser 24 dividido por 40. Então, I1 deu 24 dividido por 40, que vai dar exatamente 0,6 ampere. E o I2? Quanto vale o I2? O I2 vai ser a mesma coisa, o raciocínio. A tensão que passa aqui, ó, nessas três resistências séries, é a mesma tensão, 24 volts. Vai ser E dividido por RT1, que nós acabamos de calcular aqui atrás, que deu 140. Então, vai ser 24 dividido por 140 ohms. Portanto, I2 vai ser igual a 0,17 ampere. O que diz também a lei de Kirchhoff? Que a corrente que chega no nó é igual à corrente que dele se afasta. Chega uma corrente total aqui e sai I1 e I2. Então, a soma dessas duas correntes, I1 mais I2, I1, 0,6 mais I2, 0,17, tem que ser igual a IT, 0,77. Deu exatamente isso aqui, ó,
0,6 mais 0,17 dá exatamente 0,77 ohms. Tá claro isso aí, gente? Ou não? Acho que ficou bem claro esse raciocínio de hoje. Olha, na próxima aula nós vamos entrar num circuito misto, porém com maior complexidade. Mas hoje nós vamos ficar apenas nesse assunto para que vocês possam aproveitar melhor e fazer alguns exercícios em casa, né, para fixar essa ideia. Mas na próxima aula nós vamos entrar nos circuitos de maior complexidade, mistos, para que a gente possa estar desenvolvendo bem esse trabalho de cálculos de resistência. Por hoje é só. Um abraço a todos, fiquem com Deus.